Olá, bem-vindos a mais um Negócio de Sucesso. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante nos dias atuais. Você que é empresário, você que é empresária, você sabe a importância das redes sociais? A tão famosa, hoje em dia que a gente fala, os tão famosos Facebook, Instagram, enfim, tudo quanto é rede social. E hoje a gente trouxe aqui o Alexandre Andrade, que ele é formado em marketing, ele tem a empresa dele e ele vai dar um pouco de dicas pra gente, falar um pouquinho da importância das redes sociais, Sim. vai dar dicas que eu tenho um monte de dúvidas e eu vou tirar minhas dúvidas como se fosse você que tá em casa, então se prepara. Tá bom. Então o Ale, ele vai dar umas dicas pra gente, bem-vindo Ale. Obrigado. E vamos lá, me conta um pouquinho. Gente, eu vou até falar um pouquinho mais aqui, já te passo a palavra. Eu conheci o Ale numa empresa lá no pátio onde a gente tem escritório, né? Ele trabalhava para uma outra empresa. E eu vi potencial nele desde a primeira vez, não é verdade? Foi. Primeira vez que eu sentei com ele, falei assim, cara, como que você ainda não tá com a sua empresa? E eu falei, quando você sair dessa empresa, eu quero você perto de mim. Foi mais ou menos isso, não foi isso? Foi. Então, assim, a gente fez isso, enfim, essa empresa mudou algumas situações, já vou passar a palavra para eles, mas para vocês entenderem como que a gente chegou até aqui. E ele agora tá aqui ele me dá muitas dicas, que eu sou aquela pessoa péssima em Instagram, péssima em Facebook. Eu não consigo fazer uma frase com mais de 3 palavras. Eu acho que até tem dicas sobre isso também, não tem alguma coisa assim? Sim. Mas enfim, vou deixar para ele. E bem-vindo mais uma vez. Quero que você conte um pouquinho da sua história, como que veio a ideia do marketing. E aí eu vou começar a tirar uma dúvida com você. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Imagina, a honra é nossa. Tenho certeza que nesse nosso bate-papo vai agregar muita coisa para quem está assistindo. Certeza. E no final, quem ficar com a gente até o final vai ter um bônus aí, tá? Mas eu não posso contar agora porque vai ser no final e aí eu passo todas as instruções. Surpresa! Então fica aí até o final. Ale, como que você começou? O Ale tem 28 anos, né? Eu já tinha perguntado para ele. Eu chamo Ale porque a gente já se conhece, não precisa tanta formalidade. Sim. Como que veio a ideia de você trabalhar com marketing? Eu sei que você trabalhou em outras empresas, mas quando você fala assim, cara, eu gosto do marketing, é isso que eu quero, eu vou fazer marketing. E como foi esse início? Eu entendi que o marketing era necessário depois que eu saí de uma empresa que eu fiquei 7 anos. Bastante. Era empresa de quê, Lê? Era uma empresa de telemarketing. Telemarketing. Isso. Que ramo? Ramo de sinistro. Eu tô uma coisa perguntando. que ela já sabe, pessoal. Por isso que eu tô perguntando. E a gente teve uma sintonia muito grande justamente também por isso. Por a gente ter essa coisa sobre sinistro. Em comum, né? Sim, verdade. E como que surgiu tudo isso? Em 2015, eu entrei nessa empresa de telemarketing, onde eu fiquei 7 anos. Mas eu não fiquei dentro desses 7 anos apenas como analista de atendimento. Os meus líderes, eles já viam potencial em mim, até porque era a minha primeira vez trabalhando e acho que o brilho nos olhos de todo mundo que inicia uma carreira é assim, né? E eu comecei como analista de atendimento em sinistro e não era só atender, a gente também precisava vender. Né? Nossa! E aí vender o quê? Seria as oficinas referenciadas, né? Então, essa questão de venda sempre também esteve presente na minha vida. Na minha carreira profissional sempre esteve vendas. Perfeito. É o que segura uma empresa, né? É o que segura uma empresa e ponto. Certo. Né? Dentro disso, eu virei assistente de suporte operacional e depois como supervisor, né? Onde eu liderava mais de 20 analistas. Minha equipe era maravilhosa. Tão novinho, gente, liderando. Sim. Sem preconceito com idade. Mas eu liderava a minha equipe, eu sempre falei pra eles, eles eram incríveis. E ainda eu tenho um contato de alguns e é maravilhoso. Você vai mandar o podcast pra eles assistirem? Com certeza, gente. Então é melhor não falar nome de ninguém, porque se ele esqueceu de alguém, aí já causou problema. Um beijo a todos. E aí, dentro desses 7 anos, eu percebi que não era o que eu queria mais. Né, ser supervisor, porque tinha níveis, eu não queria virar mais um coordenador. E nisso eu saí da empresa, né? E eu queria abrir o meu próprio negócio. Certo. E aí eu fiquei 1 ano para fazer essa transição de carreira, né? Sem saber ao certo do que eu queria. E aí minha mãe
Um beijo, mãe. Beijo, família. mãe. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. A minha mãe me vem com um anúncio de uma pessoa vendendo um curso sobre semijoias. Semijoias? E o quanto era rentável, né? Uhum. Eu falei, bom, não tô fazendo nada, tô tentando fazer uma transição de carreira, não quero mais ser CLT. Que empreendedor! Então começou por aí, é Começou por aí. isso? Tá. E aí eu fiz esse curso, né? Comprei os materiais, falei com o fornecedor, criei minha marca. Poxa, que legal, Lê. E fiz o site, tudo bonitinho. Só que eu estava fazendo apenas o orgânico. O falar no orgânico com o público, porque o meu site, ele era website. O orgânico, gente, eu até pergunto, até para ele esclarecer. Orgânico é quando a gente não investe em anúncio pago. Isso mesmo. Eu pergunto até para esclarecer a gente que está em casa, que não sabe. Sim. Tá. E quem conhece sabe que o orgânico, ele não é tão fácil de ser alcançado o público-alvo que a gente quer, né? E eu não sabia ao certo ainda como era o marketing em si, tanto o orgânico quanto o pago, né? E nesse curso, ele apenas ensinava a ter o seu website, comprar semijoias com fornecedor. E dentro desse curso tinha uma pequena informação sobre o marketing. Certo. E eu falei, bom, eu fiz tudo isso, eu gastei uma nota para tudo isso e não tô vendendo. Não tô vendendo. Vender. Eu preciso vender. Como que o meu público vai saber sobre a minha loja? Sendo que eu não tenho público ainda, não sei como fazer. Lê, posso te cortando? Sim, por favor. Então, até para eu tirar uma dúvida. Você se considera uma pessoa mais tímida? Eu falo pra caramba, mas como que você se considera? Até pra eu entender um pouco o teu perfil. Eu me considero uma pessoa tímida. Mais tímida? Sim. Outra coisa, você chegava a gravar você mesmo seus vídeos ou você nunca gravou? Gravei meus vídeos. E era um pouquinho complicado, porque quando a gente fala de semijoias, a gente quer uma mão feminina. Ah, sim. Então, algumas partes eu tampava um pouquinho a minha unha ali. Aí, Dava seu jeito. Dava o meu jeito, dava meus pulos. Eu comprava alguns objetos para colocar ali na semijoia para chamar a atenção do pessoal. Certo. Né? Mas voltando sobre essa questão do marketing em si, eu falei, bom, eu não sei sobre o marketing e eu preciso saber. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, eu comecei a pesquisar no Instagram. E o algoritmo, ele começa a ver que você está pesquisando sobre o assunto e ele começa a entregar sobre isso para você. Que é a tal da inteligência, quanto mais você busca, mais ele te manda, né? Isso mesmo. E apareceu um anúncio do Thiago Finch. É um curso. Um dos melhores aí em marketing digital, né? E eu falei, tá, ele tá falando tudo sobre marketing, vou ensinar passo a passo, mas será que de fato vai ensinar de passo a passo ou eu vou cair numa cilada como eu caí ali nas semijoias? Sim. E aí eu deixei, passou alguns dias o mesmo vídeo patrocinado, sempre chegando vídeo e era dele. E eu falei, bom, eu vou comprar. É um sinal. É um sinal. Aquilo que a gente quer fazer, a gente Tudo bem, vai dar certo. Comprei. Aí estudei sobre e de fato era passo a passo. Que legal. E ali eu percebi que eu não queria ser um CEO de uma empresa de semijoias. Na verdade, eu queria um marketing, porque me abriu os olhos, me brilhou, né? E eu comecei a estudar sobre isso. E eu falei, bom, ele está ensinando como a gente criar um infoproduto. Para quem não conhece o que é um infoproduto. Vai falando e vai traduzindo pra gente, por favor. Pessoal. O infoproduto é onde eu entendo sobre o marketing, mas eu preciso de um especialista, né? Que fale sobre um determinado assunto. Eu vou colocar um exemplo aqui, um nutricionista, tá? Então, eu pego esse especialista, falo para ele sobre a minha proposta, que eu quero fazer com que o conhecimento dele seja distribuído digitalmente para todo o Brasil ou quem sabe lá fora. E aí eu consegui o contato de um nutricionista, meu amigo, e a gente começou a fazer essas gravações. O curso ele não foi pro ar ainda,
né? Mas a gente precisa fazer alguns ajustes, Caramba. porque as coisas mudam, né? Sim. As coisas se O atualizam. tempo todo. E ele era uma pessoa também tímida. E depois de gravar, a timidez dele mudou completamente. Então, se a gente for fazer uma outra gravação, vai ser totalmente diferente. Sempre vai ser diferente. É verdade. E nisso, eu estava dentro da salinha dele, onde ele fazia o atendimento, né? Foi aí que, onde eu estava trabalhando como social media, como gestor de tráfego, Tá. que era uma clínica de estética, viu o meu potencial. A gente não vai citar nomes aqui, né? Porque a gente não tá tendo patrocínio da clínica ainda. Mas eu... Mas viu o potencial em mim e falou para trabalhar junto com eles. E Foi a que eu te conheci. foi onde você me conheceu. Ai, que lindo. Aí eu trabalhei lá como social media, fiquei e gestor de tráfego durante um tempo com eles, ali em cerca de 1 ano. Tá. Só que nesse período, eu vi que eu, como CLT dentro de uma empresa, né, ficando todo aquele horário, me dedicando todo aquele horário ali, eu vi que não seria escalável, né? Limita um pouco, né? Ela é Limita, diferente. Limita. Tá. E foi aí, então, que eu decidi, fiz um acordo com eles, eu falei, agradeci muito por ter me dado a oportunidade, né? Óbvio. Deixei bem claro isso a eles, Sempre eles sabem gratos. disso, né? Mas eu saí de lá e abri o meu próprio negócio, né? Hoje eu cuido de 7 usuários, né, de Instagram, né? Tá. Voltado a varejo, premium, né? Tanto pet, quanto também estética E outros. e outros. E eu vou começar a te fazer algumas perguntas agora para a gente tentar esclarecer a dúvida de quem está em casa. Você hoje no marketing e atendendo agora na tua empresa, você sendo agora o empresário, você vê qual a maior dificuldade desses empresários que você atende em relação ao marketing? O que mais os empresários buscam? Eu falo em questão de visualização, curtida, engajamento. O que mais as pessoas buscam? Você sentiu assim nesse tempo, nessas empresas que você está? A dificuldade é realmente de fazer a postagem. A né? postagem. A postagem e saber como entregar para o público que eles querem. Você fala assim, até para eu saber, por exemplo, eu adoro postar nada com nada, mas você fala de saber o que postar, porque até para a gente entender. E se eu cortar depois você volta, se eu esquecer. Porque aqui a gente grava, gente, mas é como se fosse ao vivo. Existem algumas regras, e você vai me falar se é verdade ou não, do tipo, tem melhor dia, melhor horário para postar, vídeos de mais segundos, menos segundos. Você vai anota aí, pega o caderninho. Tá, vou tentar. Vai tentar. Tem hashtag que pode entregar mais ou menos. Sabe essas coisas? Existem essas dicas realmente? Sim, existe. E tem, sim, horários legais para entregar. Mas não é aqueles horários em que o pessoal fala, posta nesse X horário. Não. Para isso, você precisa entrar dentro da sua conta. E na próprio sistema da sua conta, ele já fala qual o horário que o seu público está mais ativo. Tá. Porque então já tem como é que chamam esse negócio? O algoritmo já mostra. Não, mas o que eles falam da personal, não, da pessoa. O que? Gente, vamos lá, vocês que estão de mídia aí. O que seria? Fala pra mim. Gente, não, fugiu, esquece. Depois eu vou lembrar. Tá. É a idade. Tudo bem. O que acontece? Persona. Lembrei. Tá. A persona. É a tal da persona? Tipo, ele vai identificar quem é a tua persona e nisso... Basicamente isso mesmo. Basicamente Olha, isso. saiu a palavra, gente. Tô ficando boa em lembrar. O algoritmo, ele, assim que como você é uma pessoa que está iniciando nas suas postagens, ele vai te entregar uma métrica. Né? Essa métrica você pode se basear e começar a entregar dentro daquele horário que ele está te falando que o seu público está mais ativo, né? E como que você vai se comunicar com esse pessoal?
para você se comunicar com esse pessoal, você precisa, sim, pessoal, o Reels, ele entrega muito o seu conteúdo. Reels, O que é um Reels, gente, videozinho. é o vídeo que não vai que não some 24 horas. Isso Tem gente que mesmo. não sabe. Isso. Vocês sabem, a gente não. Reels, você vai fazer um videozinho. É legal que não seja tão longo, mas que não seja tão curto. E que dentro desse vídeo você fale sobre o que você quer dizer ali, especificamente. E dentro desse Reels, que pode durar ali em torno de 60 segundos, 1 minuto. 1 minuto? Tá. Bastante. Seja bastante. Achei. Pode ser 40 segundos também, não tem problema. É. Mas desde que você consiga colocar início, meio e fim dentro dele, tá? E na sua legenda, você complementar aquilo que você já disse dentro daquele Reels. Não colocar o resumo do que você falou. Eu falo o resumo do resumo do resumo, na Não, verdade. não. Você precisa colocar o complemento do que você já disse ali naquele conteúdo em vídeo. O algoritmo, ele vai entender e entregar para aquele público que você quer. Entendi. E por isso é necessário, sim, as hashtags, mas desde que não seja várias hashtags. Coloca ali em torno de umas 3, 4 hashtags e tenha coerência com o que você está falando. E aí, sim, o algoritmo vai entender, vai ler ali, identificar um público e entregar para ele. Entendido. É isso. Poxa, que legal. Eu tô falando sobre isso porque, assim, quando eu tentei pesquisar também algumas coisas sobre marketing, né? Meu, eu acho muito complicado. Às vezes eu ligo pra ele e falo assim, Lê, poxa, eu tô com essa foto aqui, mas, meu, não sei o que eu escrevo aqui, né? E ele vai e manda um texto lindo, maravilhoso. Eu falei, gente, realmente tem que gostar. Mas existe também alguma coisa, tipo, se você colocar só 3 palavras, parece que não entrega, não tem? Porque eu sei, Olê, você até pode me ajudar. Teve algumas mudanças agora na entrega do Instagram em 2025, não teve alguma coisa diferente? Teve uma mudança que eu acho que é uma mudança excelente para quem está iniciando. Poxa, legal. Que vocês que estão iniciando, vocês já podem fazer esse teste, que seria, por incrível que pareça, Reels ainda, mas tem uma opçãozinha escrito teste. Olha! O que essa opção ela faz? Ela faz com que esse seu vídeo, inicialmente, seja entregue para pessoas que não te seguem, fazendo com que tenha um potencial de novos seguidores virem até a sua conta e começarem a seguir você. Pergunta, a conta tem que ser pessoa física ou como é que chama? Profissional? Uma conta profissional. Tem que ser profissional para poder liberar esse teste. Porque senão não conseguem... A pessoa que viu o vídeo não consegue entrar dentro da conta, não faz nem sentido. Né? Eles brigam que o meu pessoal é fechado. Mas tá certo, entendi. É uma oportunidade, realmente. É uma oportunidade muito boa. E o próprio algoritmo, o próprio Instagram, depois de 24 horas, ele te avisa se esse vídeo ali tá bom para você compartilhar com o seu público que já te segue, fazendo com que ainda você tenha uma maior visualização, tanto de quem não seguiu e agora quem te segue, para ter uma viralização. Poxa, que legal. E incrível. aí você tá começando, acaba tendo mais oportunidades. Mais oportunidade, com certeza. Porque o Instagram, ele tá lotado de gente, né? E eles fizeram justamente isso com o intuito de pessoas que estão iniciando ter a possibilidade de ter uma viralização, começarem a seguir, ver que tem potencial aquele perfil. Agora eu faço uma pergunta. Talvez compensaria, talvez uma empresa então fazer um novo Instagram para ver se consegue isso também? Que a pessoa tem uma conta antiga e às vezes não entrega. Você acha que vale a pena? Ah, vou fazer uma nova conta para fazer o teste? O que você acha? Não há necessidade. Não, né? Não tem necessidade. Porque a gente fica pensando justamente nisso, assim. Porque a gente tem hoje um monte de redes sociais, gente. O que mais existe é redes sociais. Para você, Lê, hoje eu sei que vai depender da persona, que agora eu lembrei da palavra, né? Ao meu ver, o Facebook ele acaba sendo para um público mais velho. Sim. Né? Não sei se é bem a palavra. O Instagram já não tanto. O LinkedIn, muito profissional. Muito. TikTok pega todo o público. Ai, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Sim, precisa. O TikTok, esse mocinho, ele criou um TikTok hoje, nessa data que a gente tá fazendo a gravação, faz o quê? Uns 15 dias? Faz. Uns 15 dias. Ele pegou uns cortes de um programa, bateu mais de 530 mil, chama como views? O quê? Views. Visualização, sim. Visualização. Sim. É porque, gente, é tanta palavra que o povo usa hoje em dia. Agora eu vou até dar risada e volto nisso. Quando eu fiz marketing há muitos anos atrás, sabe?
Ô Lu, quando eu fiz marketing era na época da panfletagem ainda, que o banner tinha que estar na altura da loja, que você tinha que contar pessoas ainda manualmente. Então, o meu marketing era muito. Da época do carro de som. Ah, vai inaugurar uma loja, vamos passar o carro de som. Então, meu marketing, Tá. gente, tá todo Que ainda tem, né? desatualizado. Carro do ovo. Carro do ovo. Mas, não, mas o carro de som na época era só para divulgar mesmo. Ah, inaugurou tal loja, não sei o quê. Acho que vocês vão lembrar disso. Lógico que vão. Ninguém aqui é novinho, só ele. Então, aí voltando nisso. Aí hoje tem especificamente cada rede social. Sim. Quando você é empresário, você como empresário, quando você pega a empresa para analisar, aí você fala, olha, teu público é esse, eu acho que é melhor a gente trabalhar tal segmento. Você faz essa análise também? É preciso fazer essa análise, né? Qual o seu público, a faixa etária de idade? É masculino, feminino? É ambos, né? A gente precisa identificar isso. Em qual região eles estão? É online ou é presencial a sua loja, seu estabelecimento? Né? Tem que pensar em tudo isso para a gente começar a entregar o material exato. Então, se alguém vai falar sobre vídeo, Reels, a gente precisa convidar a pessoa, se for um estabelecimento, né, físico, convidar a pessoa para ir no local, conhecer o produto ou o serviço, né, para encantar os olhos de quem está assistindo ali. Verdade. E você acha que existe alguma diferença de ação, ou você acha que uma entrega mais que outra, da pessoa que tem a loja física e da pessoa que tem uma loja online? Ou não, é indiferente, a ação vai ser igual? Quem tem a loja física é bom, né? Porque além do digital, que está sendo visto ali por uma fatia grande de pessoas, também tem pessoas ali passando próximo. Sim. Falou, eu acho que eu já vi você. E aí a pessoa vem, ela conhece, né? Eu acredito que, mas na verdade, ambos são bons. Vou dar um exemplo. Tá. Se a gente vende um infoproduto, que é aquilo que eu estava contando para você, e é online, mas a gente pode expandir para todo o Brasil, ou a gente pode expandir para todo a América Latina, entendeu? Ah, boa pergunta. Também tem as ações que você consegue direcionar a região, né? Sim. Por exemplo, até agora a gente vai falar de um assunto que eu acho que na atualidade é o que a gente mais fala. Quando a gente fala das pessoas, a gente fala do lead, né? E o lead, que é o que a gente tanto quer. Eu quero para fazer negócios, para comprar seguros, o cliente quer para comprar roupa, enfim. E como se faz esse trabalho de captação de leads no Google? Porque assim, eu vou falar, antes de eu te conhecer, eu tentei fazer. Gente, eu achei muito difícil. Me pediram o número de cartão. Aí eu achei que eu tinha colocado lá o número do cartão. Depois eu não vi que entregou nadinha, falava para impulsionar não sei o quê. E como que se faz assim? Porque é difícil. Essa é uma pergunta. Tá. Ô, Luiz, me lembra das perguntas que você esqueceu. Tem que começar a trabalhar com um caderninho. E a outra coisa é assim, é importante hoje que o empresário, mesmo que devagarinho ele faça, ou se fizer, tem que obrigatoriamente postar. Não, já que você fez, cara, posta 2 vezes por semana, tal. O que você acha? Tá. Sobre o do Google, eu acho interessante a gente abordar isso naquele brindezinho. Ah, no brinde. Você lembra, então, no final? É isso. Que aí eu aviso para vocês o que precisa fazer. Tá. Mas eu vou abordar para vocês sobre a questão da meta. Tá? Que a meta é o quê? É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, tá? Então, quando a gente faz um anúncio, que é um anúncio pago, a gente quer atrair a pessoa para o nosso site, a gente quer atrair a pessoa para o WhatsApp comercial, para a gente pegar esse lead e fazer com que ele feche um negócio com a gente, né? Tanto um produto ou um serviço. Sim. Dentro do patrocinado, a gente consegue colocar, sim, as especificidades, né? Se a gente quer um público masculino, se quer o público feminino, qual a faixa etária da idade, sim. E os interesses, né, daquela pessoa. E o raio de localidade, se a gente quer, vamos supor, se você está num estabelecimento e você quer atingir um determinado raio ali de um público, você consegue segmentar. Então, patrocinado é essencial e a mídia social abrange também isso. E aí eu vou dar um exemplo. Tá. Quando a gente precisa enriquecer inicialmente, tá? O nosso Instagram, o nosso canal de comunicação. Sim. E aqui eu tô colocando o Instagram, que é onde muitas pessoas fazem os seus videozinhos. Acho que é o mais fácil também faz o seu de trabalhar, carrossel. né?
Sim. Ou até mesmo faz aquele post e coloca os stories falando da loja, enfim. Carrossel é aquela fotinha que passa. Fotinha Aprendi que com ele, passa. porque eu achava que carrossel era aquele que você montava um monte de foto e colocava. Não, é aquele que você passa. Mas você coloca um monte de fotinha e vai passando ela. Isso é um carrossel. Você precisa entregar o seu conteúdo. Você sabe que precisa entregar o seu conteúdo para um tipo de pessoa. Certo. Então, você tem que ter uma estratégia para isso. Então, você vai fazer seus videozinhos no máximo, 60 segundos, no máximo 60 segundos, que é a duração de 1 minuto. Você vai fazer o seu carrossel, você vai fazer a sua postagem, você vai fazer os seus stories. E ali você vai postando um dia, no outro dia você não precisa fazer um Reels, você faz o quê? Um post, né? Ou comenta, fala com o pessoal através dos stories. E assim você vai ganhando seguidores ali no orgânico, porque a pessoa que está interessada, ela vai ver o seu vídeo e ela vai, ou ver o seu postagem, o seu carrossel, e ela vai começar a te seguir e ver ali como que é o seu Instagram. Né? Me lembrou de uma pergunta. Pode falar. Quando eu corto ele, só que às vezes eu acho que... Mas enfim, você falou de seguidores, eu falei... É interessante comprar seguidores? Qual é a sua opinião sobre isso? Tá. Eu vou lembrar disso, mas só complementando, pessoal, para só não perder o raciocínio, quando a gente, então, tá entregando conteúdo e o pessoal está seguindo a gente pelo interesse, né, que ele viu ali no videozinho. Sim. Ou seja, o carrossel, ou seja o post estático. A gente vai ganhando esse lead, né? E, consequentemente, quando a gente tem um número grande de seguidores, seja em 1.000, 2.000, não tem problema, tá? A gente consegue, dentro do patrocinado, fazer com que o algoritmo entregue para pessoas semelhantes àqueles que a gente tem. Tá, entendi. Entendeu? Então, quanto mais seguidores oficiais, que vai aí na questão do comprar seguidores, né? Quanto mais seguidores oficiais que estão ali engajados com o que você faz, né? Interessados naquilo que você faz, você consegue pegar essas características deles e fazer um anúncio para entregar para pessoas que tenham essa semelhança. Entendi. Né? Seja 1%, e quando a gente fala 1% de semelhança é muito específico, seja 2% que entrega para um público um pouco maior, né? A gente consegue fazer isso e vira uma bola de neve positiva. Então, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas semelhantes a essas vejam um perfil, comecem a seguir, ou façam uma compra, ou visitem a loja porque ficou interessada naquele anúncio. Agora, sobre a questão de comprar seguidores. Sim. Não é bom, porque quando uma pessoa que viu o seu Reels, porque ele foi entregue, ou viu o seu carrossel, ou viu uma postagem sua, viu, se interessou, entra no seu perfil, e vê que não bate a quantidade de seguidores que você tem com a quantidade de curtidas, né? Ou até visualização. Não, faz sentido. Não passa uma credibilidade, não é legal, né? E quando a gente está falando de venda, de prestar serviço ou de ter uma credibilidade, por mais que o seu perfil ele seja pequeno, o seu público ele está engajado com você. Sim. E se você faz isso, e você faz vou dar um exemplo, tá? Então, você tem muitos seguidores, você comprou 15 mil seguidores. Só que, de fato, você tem ali 400. E você faz um Reels. O algoritmo, ele vai entregar para essa fatia... Dos 400 apenas. Do seu público que ele acredita que é seu. E se ele identificar que não tá tendo muita curtida, o seu vídeo ele não vai para outras pessoas, porque ele já entregou para esse público que te segue, viu que eles não curtiram, viu que eles não comentaram, ele falou, opa, não tá engajando. Nossa. Então, se não tá engajando, eu não vou entregar. É isso que fala, Lu? Flopou? Eu não vou entregar para outras pessoas. Entendi. Não vou entregar, porque é um conteúdo que ele não identifica como um conteúdo de qualidade. Vocês entenderam a questão? E aí vem a abordagem sobre o podcast, que a gente já bateu aí 540 mil 540 mil. É um detalhe mesmo que eu ia perguntar. Até para vocês entenderem, a gente tem esse podcast há um tempão, né? A gente nunca, o Lu sabe, o pessoal sabe, a gente nunca foi de fazer corte. A ideia veio do Alexandre. Ele falou um dia assim,
por que você não faz um corte? Que eu falei, Lê, não, deixa pra só posto e deixa pra lá, enfim. Aí ele, não, vamos fazer. E ele fez um corte de um programa, inclusive foi o da Regiane, que é uma amiga nossa, que ela é empresária, e ele fez os cortes e assim, o negócio bombou. Muito, mas muito. E até eu queria perguntar, o corte, ele entrega mais por ser mais rápido? Também existe esse estudo no TikTok de idade, por exemplo? Porque o TikTok, quando ele foi criado, era muita dancinha, muita criança, alguma coisa. Na sua cabeça, existe também isso ou não? Ele entrega para todo mundo e... Ele entrega para todo mundo. Pra É todo aquilo mundo. que você tinha falado até no início, que a inteligência artificial, ela tá dominando, Tá né? dominando. E cada aplicativo, ele tem a sua inteligência, né? Tanto é que quando a gente lançou esses cortes, que a gente pensou, vai ser um corte, ok, vai ter 2, 3 mil visualizações, só mais um corte, né? Exato. As pessoas ficaram curiosas para saber o que seria na parte 2 daquilo que ela falou. Foi. E o próprio algoritmo falou para mim, nas métricas, que as pessoas estavam pedindo parte 2, ou seja, ele tá lendo os comentários. Ele lê os comentários, ele lê o que a pessoa está falando no vídeo. Apareceu para você? Tipo, aparece essas informações. Sim, eles estão pedindo parte 2, continue assim. E não é só o TikTok que faz isso, o próprio Instagram, ele também fala isso. Só que você precisa entregar os seus conteúdos, você precisa fazer, porque ele vai entender, opa, eu acho que tá começando a querer criar conteúdo, tá começando a querer engajar com o público. Entendi. E aí ele quer que você entregue, ele quer que você tenha visualização, porque ele quer que as pessoas fiquem dentro do aplicativo dele. Sim. Né? É até uma dúvida, porque o meu é fechado, não tenho muitos seguidores, quase 2.000 seguidores. E às vezes quando eu posto um Reels que tem bastante visualização, o Lu tá balançando a cabeça daqui a pouco. Então, aí o que acontece? Às vezes que é fechado, tá balançando a cabeça que não deveria ser fechado. Aí, às vezes, vem uma mensagem assim, parabéns, você atingiu não sei quantas mil visualizações. Você viu que ele incentiva? É mesmo. Ele incentiva. Aí, às vezes, ele até dava sugestões, só que parou, hein, de dar sugestão pra mim. Você não quer montar um Reels dessas coisas? Ele parou, não mandou mais. Porque você tem que começar a postar de novo, ter essa ativa, e aí ele vai começar a entender, opa, ela quer voltar. Então, ele vai começar a entregar dicas pra você. É, que ele mesmo dá sugestões, né? Ele dá a mesma sugestão. E voltando pro TikTok, você acha que 30 segundos foi o vídeo, né? Você faz os cortes de 30 segundos. Eu acho que no máximo 35, no máximo ali. A intenção do TikTok é levar a pessoa que está assistindo ao canal do YouTube ou ao Instagram. Então, ele é aquele... Vou chamar a pessoa para lá. Pode ser por isso. Do nosso podcast, de fato, é isso. Fazer com que a pessoa veja aquele corte, se interessou, clica lá no linkzinho que tá e vai ver o vídeo completo nosso. Isso, vê o link lá, porque a pessoinha ali falou que não dava para pôr sininho para fazer. Então, assim, entra no nosso e vai lá e segue a gente, né? Isso. Aí vocês vão ver o videozinho completo, gente. E ficou massa. Nossa, ficou muito bom. Agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre as redes sociais e sobre o empreendedor que tem que começar a fazer. Gente, eu acho que não temos muita saída nos dias de hoje. Agora, se você é tímido, realmente não consegue, às vezes tem, sei lá, um filho, alguém que consiga fazer algo para chamar. Isso. Porque realmente, a gente hoje tem vários caminhos, estão todos interligados, né, Lê? Tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, aí você faz uma landing page caprichada que manda pro teu WhatsApp. Se você amarra em todo quanto é lado, dá resultado, né? Isso mesmo. Aí depois amarra mais um Google Ads, então tudo é uma estratégia para você vender e vender bem, né? E lógico, aí tem um estudo. E por que eu falo do estudo, Lê? É muito engraçado. Eu trabalho, às vezes, com franquias, né? E às vezes vem gente que não sabe o que quer no perfil. Sério, eu recebo lead... Eu recebia, né? Agora não, que as marcas total. Mas às vezes eu recebia lead assim, de uma determinada marca, que a pessoa ia lá e ela falava assim... então, eu falei, não, eu tô ligando porque você deixou um recado, tá interessado em franquia, tal, me apresentava. Não, eu achei que era para ganhar um brinde, assim, ou seja, aí eu falava pra empresa, que na época eu falava assim, olha, deixa eu falar... Vocês não estão com marketing legal. A pessoa que está entrando, ela não sabe o que ela está fazendo ali. Ele vem querendo ganhar um brinde, querendo ganhar... E não é isso, eu quero investidor. Então, quem que faz esse trabalho? É você ou é a empresa que fala assim,
Porque aonde está o erro? Vamos lá, vamos tentar dessa forma. Aonde está o erro dessa pessoa que chegou errada para mim? Pode estar num todo, mas de início, quando a gente fala de patrocinado, a gente pode ser uma arte estática, que é a imagem, né? Onde a pessoa tá rolando o feed ali, vê uma arte estática, se interessou sobre aquele produto ou serviço, clica e fala com alguém. Certo. Ou pode ser um videozinho, né? Mas aí a gente precisa entender se o script daquele videozinho, a pessoa, o especialista que tá vendendo aquele tipo de produto ou serviço, tá deixando claro para aquele lead o que tá fazendo o que lá. tá fazendo. Eu acho que é mais falta de clareza na informação, falta de clareza né? na informação. Isso mesmo, falou tudo. Falta de clareza. Então, assim, você que vai fazer uma postagem, por curta que seja, que vai começar, pelo menos seja claro o que você quer. Sim. Né? Porque as pessoas chegavam e não sabiam o que estava fazendo ali. E aí E outra coisa, você vai também me falar sobre isso. Tá. E se eu esquecer de perguntar alguma coisa, você me fala, porque acho que mais uns 10 minutos nosso programa deve acabar, não sei. Né? Uns 10? Por aí. Você não fala isso. Não tem problema. A gente fala tudo aqui. Produção, não. E aí, o que acontece? O lead, quando você investe, Tá. ele sai um lead mais caro, não sai? O lead em si, a gente investe um determinado valor, né? Então, quando a gente investe um determinado valor, quando esse lead ele sai de uma plataforma e vai para outra, vou dar um exemplo do Meta. Tá. Então, você viu um anúncio ali no Instagram ou no Facebook, o lead se interessou, ele clicou ali para falar com você no WhatsApp, ele saiu de uma plataforma. Então, a plataforma vai falar, opa, você tá tirando essa pessoa que tá vendo os meus conteúdos, eu vou te cobrar. Então, ele cobra. Então, a pessoa que tá investindo, ela vai tirar um pouquinho do bolso dela, o valorzinho, e aí esse lead vai para você e você tenta fazer o convencimento de fechar algum produto, algum serviço. Uma outra coisa interessante, Lê, e as pessoas, eu sei disso porque os empresários falam muito. Existe um tempo, né, até para você entender um pouco da empresa, não existe? Porque hoje as empresas, elas falam assim, elas querem investir em marketing, e elas falam assim, mas eu quero resultado no primeiro mês. E eu sei que, pelo que eu entendo, não existe isso. Existe um tempo também para você identificar. E aí, depois de um tempo que começa a vir mais leads. E, gente, tem lead que é caro. Eu lembro que a gente já tinha lead de R$80. Um lead, e às vezes esse contato você não faz nada com ele. E como que é? A empresa ela tem que ter essa consciência que tem que ter um tempo, é uma maturação que falaria, mais ou menos? O que acontece é que o gestor de tráfego, aquele que está responsável pelo marketing, ele precisa deixar claro que vai ser um estudo, possa ser que tenha resultado de início, possa ser que não. E ele precisa deixar claro para você que está contratando ele, né? E outra, se esse lead tá tão caro para você, é porque alguma coisa não está sendo feita no anúncio. E é aquela questão, será que nesse vídeo está sendo claro o que você está vendendo? Ou você tem poucos criativos? Os criativos que eu falo seriam vídeos curtos de 30 segundos, 40 segundos do patrocinado, em takes diferentes, movimentos diferentes, você falando sobre um determinado assunto ali, mas tentando trazer a pessoa. Será que você tem esses criativos, essa grande gama de criativos? Se você, vamos supor, patrocina apenas um vídeo, ali vai ser caro. Então, se você tem várias artes, né, vários criativos, seja ela estática, seja ela em vídeo, você vai testar para identificar o que o público está querendo. O Meta, ele entrega isso. Ele fala, você tá tendo bastante resultado, bastante clique para falar com você nessas artes estáticas. Ou nesses videozinhos aqui. Ou dentro desses 5 criativos em vídeo, 2 deles estão dando bom. Cancela esses 3, continua com esses 2. E aí você faz outros semelhantes a esses 2 para tentar entregar mais para mais pessoas, né, que tenham interesse, e fale com você no WhatsApp ou acesse o seu site. Nossa, ele fala com uma alegria, com emoção, porque você gosta muito do que você faz, né? Sim, eu não me vejo mais fora do marketing, não consigo. Eu também não te vejo fora do marketing. E outra coisa agora que veio à mente, assim, eu gosto, eu sou bem curiosa,
e aproveito você até para eu entender e levar dúvida para quem tá em casa. Outro dia eu tava passando no Instagram e eu tô vendo que tá tendo muito, é tipo um desenho animado falando. E isso é uma nova moda da inteligência que tá entregando alguma coisa assim? Disso tá tendo até uns cursos, já viu? Depois eu te mostro. É uma pra você. inteligência as inteligências artificiais? É como se fosse um desenho animado, aí fica falando a informação. É bem engraçado, como se fosse uma caricatura, só que no Insta. Depois eu te Depois você mostro. mostra. Eu falei assim, gente, agora só faltava, né? Me Agora mostra, me inventar mostra. isso. Me mostra. Mas, Lê, que recado que você dá também para a pessoa que está em casa e ela quer começar? Porque o difícil é começar. Poxa, eu não sei nem por onde começar. Aí as pessoas acham que tem que ter um espaço, uma coisa imensa. E não é assim. Não, não é. O que eu posso dizer é, não existe idade. Não existe Não idade. existe idade. Se você ama um determinado algo que gostaria de fazer, não deixa levar pelas críticas, nem pela sua idade, nem pelo ambiente que você está. Não ficar preocupado com julgamentos, Eu comecei a fazer a minha mídia com um Samsung simplesinho, né? Aí, né? tá vendo? E a imagem ela não era tão boa, mas eu fazia o meu possível para entregar o melhor. Né? Porque a pessoa está interessada na informação. Na E ela não informação. precisa ter, igual a gente está aqui numa sala montada, num podcast. Você pega, sei lá, um fundo na sua casa, uma planta bonita. Sim. Hoje também tem aquelas luzezinhas que você pode pôr um tripé, você pode fazer uma gravação, né? Sim, isso mesmo. Eu sei que é muito fácil, talvez para você falar, para mim, mas eu sei que para quem está em casa não é tão simples. Sim. Mas o importante é começar. Começar, gente, começar. Eu iniciei a mídia social para entender como funcionava em 2021. Até então, a única coisa de mídia social que eu tinha era o WhatsApp. Então, eu não sabia como funcionava o Instagram, não sabia como funcionava o Facebook, não sabia como funcionava o YouTube, não sabia como funcionava o TikTok. Caramba. Aí você mergulhou nisso. Mergulhei nisso. E tá mandando muito bem, né? À Isso toa aí. que tá dando milhões, não sei quantos mil visualizações. Já bateu mais de 540 mil já. Poxa, que legal. Parabéns. Obrigada. Merecido. Agora, vamos lá. Você quer passar alguma rede social sua? Pra quem quiser falar. E tem um brinde também. Aí, ó, já tava Aí, ó, esquecendo, galera, o brinde. Ele peraí. promete brinde lá no começo e depois ele ia sair de fininho e ia falar nada de brinde. Qual é o brinde? Qual é a Então, surpresa? na última postagem, depois desse vídeo, quando ele finalizar, eu vou fazer uma postagem do podcast. E quem comentar a palavra podcast nessa postagem vai receber um direct com as dicas que a gente abordou aqui. Que legal. E um bônus a mais. Olha, e aí você vai poder começar suas redes sociais. E assim, qualquer dúvida que você tiver, chama ele no particular. E o meu Instagram é alexandre_andrade.oficial. Alexandre_andrade.oficial. Lê, alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Ele já me conhece, gente. Ele sabe que eu sou acelerada e ele sabe também que eu não tenho mais uma memória tão boa. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Na verdade, eu acho que o nosso bate-papo já foi muito bom, né? Excelente, E eu tenho certeza excelente. que as informações que foram passadas aqui vai agregar muito àqueles que estão assistindo. Vai dar muitas dicas para as Mais o pessoas. bônus que vocês vão ter. Exatamente. Então, assim, quer começar o teu negócio, quer começar uma rede social, faz uma consulta com a Lê, uma consultoria com ele, empresário novinho aí, diferente da nossa idade. Ele vai te ajudar. Segue a gente também lá no nosso YouTube, né? No nosso canal. YouTube, isso mesmo. Segue a gente lá, segue o nosso TikTok, porque ele falou que não pode comprar seguidores, então não vamos comprar Não, seguidores. pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Então não façam isso. Então segue a gente lá. Quero agradecer. Você Imagina. foi muito bem. Ele fala que é tímido, gente, mas ele soltou aqui que daqui a pouco nem eu conseguia mais segurar ele, né? Foi pra... Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, foi Gentileza, é uma maravilhoso. Foi difícil trazer ele pra cá, porque é aquilo. Trabalha muito bem, realmente, mas às vezes a pessoa trabalha muito bem atrás da tela, né? E depois você fala, putz, mas eu Tímido, ali né? na frente. Eu ainda coloquei até um chocolate aqui e tal, mas ó, ninguém nem se atreveu a Verdade. pegar. E outra coisa, e eu falo pra ele assim, olha, a gente não vai cortar, tá? Aí ele já fica, ai meu Deus, não vai cortar? Eu falei, não, a gente pode brincar, a gente pode dar risada, mas vai como se fosse ao vivo, Uhum. tá? Porque realmente a gente quer mostrar pra vocês que
tem que ser como é. A gente não quer nada maquiado, né? Sim, sim, nada Né? robótico. Nós somos pessoas, embora a Sim. inteligência artificial esteja aí, até eu vou encerrar com isso, Lê. Existe aquela coisa, pessoas interagem com pessoas. Sim, Né? isso mesmo. Então, por mais que a inteligência artificial seja linda, ajuda pra caramba, mas a gente ainda sabe disso. Então, não tenha medo, faça sua rede social, faça a rede social da sua empresa. Com certeza. Manda foto, posta tuas coisas, pede pro teu vizinho curtir, entendeu? Empresa é isso, empreender é isso, né? Isso E o mesmo. Olê, ele empreende mais do lado oposto, ele empreende, ele é empresário, ajudando o empreendedor a crescer, né? Isso. Que é uma coisa muito, muito legal. Parabéns, Obrigada. principalmente aí pelo trabalho que você tem feito conosco. E é um prazer e muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, meu lindo. Aê!